Eu ouvi atentamente o relatório do competente relator Rodrigo Coelho, pessoa pela qual tenho maior apreço e sei da responsabilidade que tem como parlamentar. Eu já me manifestei antes sobre esse projeto. Hoje, nós já temos um regime de colaboração entre os três entes federados, tanto a federação quanto a União e os municípios. Então, o Fundeb é hoje, né, o grande fundo mentor do sistema educacional básico brasileiro e que diz muito claramente, né, que se os municípios não dão conta da aplicação mínima por aluno, os estados têm que socorrê-los. Assim, se estados não conseguem fazer isso, que a federação precisa socorrê-los, para que se atinja o mínimo de investimento por aluno. O grande problema, assim, a educação brasileira, ela é complexa, ela tem uma infinidade de problemas. Mas os três pilares básicos dos problemas da educação brasileira são a qualificação do profissional e a sua remuneração, a estrutura e infraestrutura das escolas e a condição de acesso e permanência dos alunos. Se nós não resolvermos esses três problemas, falar em currículo, falar em horário integral, etc., vai ser sempre uma cortina de fumaça, porque os problemas que mantêm a educação como ela é, eles permanecerão ali. Os projetos educacionais, qualquer que sejam eles, têm sido feitos sem diagnósticos, ou seja, aonde estão os problemas e quais são as soluções. Então se apresenta soluções imaginárias, generalizadas, como se aquilo fosse dar cabo de uma situação. É o caso do projeto Escola Viva, por exemplo, e é o caso desse Pacto pela Educação. Na verdade, o governo agora tenta convencer os municípios a municipalizar mais, os municípios já não dão conta disso. Hoje tem prefeitos doidos para devolver escolas para o Estado, porque não dão conta de sustentar a crescente demanda de alunos que tem ali para sustentar, né, nos seus sistemas. E o Estado corta gastos na educação. Basta a gente lembrar o que está sendo maquiado no orçamento público do Espírito Santo. Esse ano, por exemplo, o investimento em educação no Estado, que é obrigatoriamente, constitucionalmente 25%, não chegará a 21%. E por mais que se fale em pacto aqui e regime de colaboração entre municípios e estados, esse projeto, ele ele tem nos seus artigos claramente, liberando o governo para fazer qualquer tipo de contrato e acordos com entidades privadas, ONGs, etc. E é o que já acontece hoje, né, com empresas trabalhando ali com o Estado sem se saber exatamente por quê. E, na verdade, nós precisaríamos de um compromisso efetivo para manter as escolas funcionando com um mínimo de estrutura, o que não acontece. O governo tem fechado escolas de todos os tipos, tem escolas que, por exemplo, essa semana, lá na terra da deputada Raquel, os alunos estão programando uma manifestação amanhã e depois, porque tem 3 anos que estão ali apertados dentro de uma situação provisória, com uma escola quase pronta, que o governo não conclui, a meu ver, propositalmente, porque a eleição ano que vem, ele tem que empurrar isso para mais próximo da eleição, para poder fazer a inauguração e ligar o nome dele a esse projeto. A mesma coisa o Padre Honório e o deputado Enivaldo sabem, da Escola João 23, em Barra de São Francisco, é a mesma situação. A Escola Silva Melo, em Guarapari, é a mesma situação, sem falar em tantas outras. Então, assim, aquilo que não depende de acordo nenhum, e que são coisas elementares, que depende de uma vontade política de se fazer em prol da educação, não se faz. E eu espero que os prefeitos não caiam no conto do vigário e aceitem municipalizar mais escolas do que já municipalizaram, porque os municípios estão quebrados e não têm condição disso. Isso já aconteceu em outros termos, oferecer ali apoio e não sei mais o que, e depois abandonar os municípios quando a demanda é crescente. Então, assim, eu sou contrário a esse projeto, apesar das emendas, porque não é um projeto concreto. Nós temos o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e os planos municipais. Em momento nenhum se diz que se perseguirá as metas muito bem estabelecidas ali.
e ainda que nós não tenhamos nos municípios um sistema já implantado, os municípios se diferenciam muito uns dos outros. E a possibilidade de uma política unificada e que isso dê resultado, sem um compromisso efetivo de atacar os problemas básicos da educação, é mais um projeto que só é um projeto. Muito obrigado.